A gente vai mudar agora de assunto no Piauí TV1. Piso sem recurso antiderrapante, falta de higiene e até desvios de energia elétrica. Essa situação que é encontrada lá, são vários pontos de irregularidades, esses são também constatados, de acordo com relatórios do Corpo de Bombeiros e também da Vigilância Sanitária, após uma vistoria no abrigo de idosos em Parnaíba. Documentos que serviram de base para que a OAB entrasse na Justiça com o pedido de interdição desse local. Quem vai trazer informações, detalhes sobre esse assunto agora é o Cairo Amaral. Cairo, falamos sobre esporte mais cedo, agora o assunto é triste e a gente está acompanhando desde o início do ano. É a terceira vez que a gente mostra aqui. Pouca coisa mudou de lá para cá. A OAB agora quer que o local seja fechado. Exatamente, Marcelo. Boa tarde mais uma vez. Em 7 de junho deste ano, a nossa equipe esteve aqui pela primeira vez, justamente atendendo uma reclamação de telespectadores da TV Clube, denunciando as má condições aqui do abrigo São José. Denunciaram, inclusive, que um dos idosos estava com larvas na região do ouvido. A gente veio em loco para poder comprovar essa denúncia, comprovamos realmente que a situação era precária, que tinha uma obra em andamento e que essa obra não estava cumprindo o cronograma estabelecido pela placa que está colocada aqui na frente. Por conta da reportagem, o Ministério Público entrou com um procedimento administrativo para apurar essa situação da obra e agora a OAB, após a obra não mudar em praticamente nada a realidade dos idosos aqui do bairro do abrigo São José, no bairro do Carmo, que é agora a interdição do local junto à Justiça. Vamos acompanhar na reportagem. As fotos nas mãos do presidente da OAB de Parnaíba são só uma amostra de tudo aquilo que já foi denunciado do único abrigo público de idosos do litoral do Piauí. Na ação civil pública, impetrada no último dia 20 de dezembro, a instituição pede a interdição do espaço após a comprovação da situação insalubre através de laudos emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária. O que nós nos indignamos é diante de uma situação onde se foi colocada toda uma para a sociedade, uma reforma, da qual essa reforma não aconteceu. Se você olhar, isso aqui é um laudo técnico, está dizendo o Corpo de Bombeiro e a Vigilância Sanitária. A própria madeira que anteriormente havia caído do teto por conta dessa madeira, essa madeira foi recolocada. No laudo da Vigilância Sanitária, as duas palavras que mais se vê são ausência ou inexistência. São situações de higiene estrutural que afetam diretamente a saúde dos idosos. Nos apartamentos, lixo acumulado pelo chão. Nos bebedouros, não há nem filtros e muito menos limpeza. Na área externa, lixo a céu aberto. Até a caixa d'água está sem higienização ou exame bacteriológico. O documento revela ainda que os idosos estão sem vacinação contra difteria e tétano. É inadmissível que um governo, uma sociedade, possa tratar as pessoas depois de tanto tempo de se utilizar dessa ferramenta, dessa mão de obra e hoje coloca como depósito de gente. É inadmissível essa situação. No documento de vistoria do Corpo de Bombeiros, mais absurdos. No laudo consta a identificação de rachaduras nas paredes, pisos sem antiderrapante, saídas de emergência trancadas ou sem identificação clara, extintores de incêndio com datas vencidas, gás de cozinha com instalações fora do padrão exigido de segurança e o local sem licença dos bombeiros e alvará da prefeitura. E esses detalhes permeiam toda a segurança contra incêndio do estabelecimento, seja a parte de acesso à viatura, seja a parte de extintores, né, a parte estrutural também, como também a segurança dos próprios idosos que moram naquele local, né? Essa é a terceira vez que a nossa equipe vem aqui no abrigo somente este ano. Só que agora não encontramos ninguém da direção e nem recebemos autorização para entrar no local. Outro ponto que chama a atenção na vistoria do Corpo de Bombeiros é com relação à instalação elétrica. No laudo, consta a existência de um desvio antes do contador, o famoso gato de energia, o que pode prejudicar no combate a um provável incêndio. Quando o Corpo de Bombeiros chega a uma residência com suspeita de incêndio, por exemplo, a primeira atitude é fazer o corte de energia elétrica. E a forma mais simples de realizar esse corte é realizando o desligamento no disjuntor, que qualquer cidadão pode fazer isso na sua residência. Contudo, o que a gente constatou lá é que o sistema de instalação elétrica estava feito incorretamente, né? Isso aí já é uma responsabilidade da empresa fornecedora de energia, mas a gente constata a parte de segurança contra incêndio, porque naquele mesmo local já havia ocorrido um incêndio anteriormente.
Em julho, quando a nossa equipe esteve no abrigo São José pela segunda vez para comprovar que a promessa de conclusão da obra de reforma não tinha sido cumprida, encontramos a dona Adalgisa. Com 97 anos e lúcida, ela descreveu em poucas palavras o que estava acontecendo. O que está achando da reforma? Gostosa. Começa, aí para. Agora a limpeza aqui dessa parte está parada. Essa foi a última entrevista dela. A dona Adalgisa morreu meses depois, como confirma esse funcionário encontrado hoje pela nossa equipe. A dona Adalgisa morreu. Morreu. Rapaz, eu gravei com ela naquele dia. Gravei entrevista com ela naquele dia. Depois de levar para Santa Casa, faleceu. Paralela a essa ação civil pública da OAB, há outro procedimento no Ministério Público Estadual, apurando a situação precária e a obra de reforma orçada em quase R$500 mil, que quase não mudou a realidade do abrigo, conforme comprovaram as vistorias técnicas realizadas em setembro. No meio disso tudo, idosos, pessoas que possuem no rosto as marcas de uma vida e que agora só esperam o mínimo de dignidade e respeito. Reportagem produzida pelo Caio Amaral, que chamou a reportagem antes ao vivo, lá direto de Parnaíba, em frente ao abrigo São José, lá no litoral piauiense. Deixa eu trazer aqui a informação que a gente recebe agora do governo do estado. A SASC informou que a unidade de acolhimento Casa São José passa por um processo de reforma complicado, que não tem atendido o cronograma programado e que foi ainda mais prejudicada por conta do início do período chuvoso. A secretaria informou ainda que a casa é uma das prioridades do órgão agora e que uma equipe técnica já vem organizando mudanças para amenizar os problemas o quanto antes. A secretaria não informou, porém, qual o prazo para que esse problema seja resolvido. A alegação agora é o período chuvoso, mas a gente mostra desde junho, desde o meio do ano, esse problema lá no abrigo São José, em Parnaíba.